Educação à distância, mudando realidades. Olá, jovens! Me chamo Creuza Batista. Estou responsável em transmitir um pouquinho do conhecimento sobre introdução à contabilidade. Para essa atividade chegar até você, nós estamos fazendo essa gravação no estúdio do IFRO, onde atrás de mim tem uma parede com pontos interconectados e ao lado nós temos a expressão EAD mudando realidades, que é o nosso objetivo. Pessoas me identificando, eu sou uma pessoa baixa, cor clara, estou trajando um terno branco e um macacão azul e estou contigo nessa atividade para que nós tenhamos um pouco de familiaridade, que nós possamos nos conhecer para a gente traçar esse objetivo e essa caminhada sobre a introdução da contabilidade. E hoje, em específico, nós vamos entrar na nossa aula 1, onde nós vamos conversar sobre a definição, a importância e os objetivos para as organizações, para as empresas, para as atividades como um todo. E para começar aqui a navegar nesse oceano, nós vamos ter que fazer um retrocesso aí na nossa história, retrocesso que eu digo é buscar lá as informações e trazer para a nossa realidade aqui. Mas para que nós pudéssemos chegar aqui, claro que uma história toda foi contada, então nós vamos conversar sobre essa história de forma bem rasa, mas que nós possamos entender como que nós evoluímos no âmbito da contabilidade. Primeira questão, pessoa, eu gostaria que você entendesse aí a nossa primeira aspecto. Antes de Cristo nós já tínhamos ciência estabelecida? Não tínhamos ciência estabelecida. Logo, pessoas, nós estamos trabalhando aqui com efeitos empíricos, ou seja, o conhecimento passado de geração para geração. E neste conhecimento aí passado entre os povos, nós temos aí os primeiros controles e registros contábeis de forma empírica, que ele servia a quê? Apenas para medir o patrimônio familiar. Nós não tínhamos a escrituração contábil como um instrumento de avaliação da organização no que tange o seu controle, no que tange o seu compliance. Nós não tínhamos ainda com esse pensamento. Nós tínhamos realmente para entender o que eu tinha de patrimônio quanto pessoa física e o que eu podia, então, ali, dentro das minhas apropriações, gastar ou não gastar. Beleza? Evoluímos nesse pensamento e chegamos aqui no século 13 depois de Cristo, que tem como o desenvolvimento do comércio que surgiram o mercantilismo e a burguesia. Percebe que aqui eu já não estou mais falando do que é meu, pessoa física. Eu já começo a falar de escrituração, de organização, oriunda de dois movimentos sociais que foram o mercantilismo e a estruturação da burguesia. No período do Renascimento, os estudos da contabilidade se desenvolveram muito lentamente durante os séculos. Gente, eu estou falando que eu tive uma evolução quanto a estudo neste período em específico, mas ainda eu não tenho a catalogação da ciência quanto contabilidade. Eu não tenho a estrutura conceitual ainda de contabilidade. Mas você que é inteligente, que está aí do outro lado, já percebeu que a partir daqui nós temos um direcionamento quanto estrutura organizacional de não saber apenas o que é da pessoa física, mas a sua organização quanto atividade social e profissional, perfeito? Avançando nesse conhecimento, então nós chegamos em 1494, que nós temos aqui a caracterização científica e conceitual do que é, então, a nossa contabilidade. Então vamos ler aqui, ó. Impresso o primeiro livro contábil, o início da escola da contabilidade italiana com a teoria das partidas dobradas em substituição às partidas simples. Cada registro explicava a causa e o efeito das operações. Eram denominadas débitos e créditos.
corta aqui para mim, jovenzinho. Vamos lá. Para cada causa, isso é no contexto mundial, eu tenho um efeito. Exemplo básico para você entender comigo. Se eu planto uma semente, eu tenho uma causa. Qual é o efeito que ele vai me dar? No futuro, ele vai me dar uma árvore. Então, causa e efeito. Causei, plantei, o meu efeito é essa árvore. Se eu compro um veículo, eu tenho causa e efeito. Concorda comigo? Causa, assinei o auto dessa compra. Efeito, estou adquirindo um bem. Contudo, causa e efeito, eu vou escriturar dentro da contabilidade como crédito e débito. Quando que eu vou fazer isso, Creuza? Gente, para cada bens e direito, eu tenho uma obrigação. Então, eu já estou fazendo a escrituração contábil. Quando a gente entrar lá na estrutura do meu patrimônio, eu vou explicar muito especificamente esse quadrante para a gente, mas nesse inicial, eu preciso que você entenda a causalidade entre causa e efeito. Fechou? Sugere-se várias correntes teóricas em outros países, porém, essas descobertas eram apenas derivações das partidas dobradas. Que derivações foram essas, prof? Teoria de contas, teorias das personalidades, teoria materialista, teoria da matemática, teoria patrimonialista e várias outras que surgiram ao longo da nossa evolução. E vão surgir mais pessoas. Ninguém parou de estudar a contabilidade e, na verdade, eu espero que nós consigamos evoluir nesse pensamento para que nós não tenhamos a contabilidade apenas como escrituração de crédito e débito, mas que nós possamos investir na contabilidade como instrumento fundamental para a tomada de decisão dentro das organizações. Posto isso, você deve estar me perguntando aí do outro lado, Creuza, mas qual é o conceito de fato da contabilidade? Galera, ela é a ciência que estuda e controla o patrimônio de qualquer entidade. Percebe que quando eu falo que eu estudo algo, é porque eu vou primeiro trabalhar as premissas de registrar. Então, se eu estou trabalhando a premissa de registrar, eu vou entender todos os atores que envolvem esse registro. E esses atores, eles conversam muito com a gestão, principalmente com a gestão estratégica. Então, eu estudo o que a gestão estratégica apontou e verifico se nesse meu registro, de fato, está sendo executado o que foi planejado, pessoas. Então, de fato, eu não consigo trabalhar o controle sem o estudo. Porque se eu não tiver a ciência do que foi planejado, do que foi estudado, e simplesmente só controlar, registrar, eu não vou conseguir entender se houve ou não desvios, que sejam positivos ou negativos. O que eu estou tentando falar para ti, criatura? Esse lance de que a contabilidade só existe para compor o balanço patrimonial é uma furada, isso não existe mais. A contabilidade, ela está intrínseca aos processos de gestão de qualquer entidade, beleza? Posto isso, eu ainda avanço mais um pouquinho para me meter o pé na questão da gestão, que eu aponto que a contabilidade é um termômetro capaz de medir a saúde das empresas, fornecendo elementos indispensáveis de controle e os dados necessários para a tomada de decisão gerencial. Jovens, por que nós somos tão importantes? Olha os contadores aqui, né? Mas por que a contabilidade é tão importante nesse processo? Para que essa organização, por exemplo, se aproprie de um empréstimo bancário, faz-se necessário que essa organização bancária faça a análise da nossa organização, jovens. E se a minha escrituração contábil ela não estiver traduzindo o que de fato acontece nessa empresa, nessa organização, eu não vou ter como dar veracidade aos fatos e adquirir esse empréstimo. Então, percebe que vai muito além de só escriturar o fato que aconteceu. Claro que nós escrituramos o fato, mas esse fato tem que estar ligado aos objetivos estratégicos que nós direcionamos para essa organização.
Posto isso, Creuza, quem é que utiliza a contabilidade? Para mim, que sou amante da contabilidade, todo ser que respira, ele utiliza da contabilidade. Para você que é mais pé no chão, você vai me dizer o seguinte, Creuza, toda e qualquer organização utiliza-se da contabilidade, independentemente do tamanho, da finalidade ou da constituição jurídica dessa. Jovem, corta aqui para mim. Se você me disser que só empresas ou o governo usa da apropriação contábil, eu vou ter que conversar com você pessoalmente, porque não, jovens, toda e qualquer entidade, ela precisa ter essa escrituração. Creuza, me prova. Claro, associações sem fins lucrativos, elas precisam ter escritura contábil? Sim, pessoas, é obrigatório que eu tenha a escrituração contábil para essas organizações. Creuza, sem fins lucrativos, eu sei, jovem, mas eu preciso também entender o que se passa de fato dentro dessa organização. Creuza, outras mais precisas. O governo precisa, nem preciso te dizer que o governo é obrigatório ter a sua escrituração contábil. Creuza, uma empresa do Simples Nacional precisa ter escrituração contábil? É sim, senhores, ela precisa ter escrituração contábil, principalmente porque ela tem obrigações acessórias e essas obrigações envolvem a escrituração contábil. E se não escriturar, jovenzinhos, essa organização, essa empresa vai estar passivo a multas por falta de entrega de obrigações acessórias e a sua escrituração contábil. Em suma, o universo respira a contabilidade. Se você não gosta de contabilidade, é hora de comer com farinha e começar a gostar, porque ela faz parte do seu dia a dia. Posto isso, senhores, vamos lá entender então como funciona esse trem chamado contabilidade nas organizações? Primeira questão, jovens, ela está para a coleta de dados. Quais dados, Creuza, que eu vou coletar no primeiro momento? Todo e qualquer documento que eu vou escriturar nos livros diários de entrada e saída e depois eu vou classificar por um plano de conta. Corta para mim aqui rapidinho essa palavra, plano de contas. Jovens, nós não vamos ter tempo, e também não desenhei para essa matéria para a gente se aprofundar no plano de contas. Mas você é um ser inteligente, você vai dar uma gugada aí agora e você vai procurar plano de conta para você entender o que vai vir ali no plano de conta. Um spoiler, plano de conta, ele vai estar ramificado de acordo com a escrituração tributária dessa tua empresa. Então, você sabe que nós temos 3 escriturações tributárias. Lucro real, lucro presumido, Simples Nacional e brincando aqui na tangente que não está como uma estrutura tributária, mas ela é consolidada no artigo 150 da Constituição Federal, as imunes e isentas, que são especificamente as sociedades sem fins lucrativos. Pessoa, para cada uma desses parâmetros que eu acabei de narrar, nós temos um plano de conta qualificado. Creuza, tu tá me dizendo que eu tenho um plano de conta diferente? Pessoas, plano de contas é um só, para de pensar besteira, mas para cada obrigação ou para cada instrumento ali tributário, eu vou ter obrigações específicas para cada um. Então, é muito mais fácil você entender que, apesar de ser um único instrumento, eles se diferem em suas especificidades. Beleza? Fechou, ainda bem que você já entendeu essa brincadeira comigo. Posterior, nós vamos registrar, é o registro dessa atividade que de fato é escrituração nos livros contábeis e fiscais. Aí, muita gente, uma galera aí, pensa que a contabilidade só está para o registro. Percebe que não, jovens. No primeiro momento, eu coletei, eu entendi os dados dessa organização, eu realmente separei o que de fato eu vou tratar. Por exemplo, eu não falei o que é uma coleta de dados. Gente, quando eu compro algo, eu tenho um fato gerador, não tenho o que? A compra. E nessa compra, qual é o dado que me fornece? Uma nota fiscal, pessoas. Então, se eu tive uma saída, essa saída ela é mensurada pela escrituração de um documento fiscal, que é a nota fiscal nesse meu exemplo. Creuza, existe algum outro documento fiscal? Claro, pessoas, cupom fiscal também
tem a mesma finalidade ali para a escrituração. Aí a gente vai trabalhar em cada um deles, beleza? E aí, desses dados coletados, dessa verificação de entrada e saída, eu vou registrar, então, o fato. E é aqui que eu escrituro. Onde que eu vou escriturar esse trem, Creuza? Eu vou escriturar nos meus livros contábeis. Eu vou passar ali no meu livro diário, depois eu aplico no meu livro razão. Essa brincadeira toda vai ser explodida ou informada no meu balanço patrimonial. Então percebe que uma coisa leva a outra. Aí, jovenzinho, se tu fez uma escrituração errada, quando tu for fechar o teu balanço ali, tu não vai ter condição de fechar esse balanço com as informações precisas. Porque perceba aqui que o balanço está para um relatório contábil. Ele não é a escrituração. A escrituração é o registro diário dos teus fatos da organização. Posto isso, o meu terceiro passo vai estar nos meus relatórios, que são as elaborações dos balancetes, do balanço patrimonial, do demonstrativo de resultado e outras demonstrações. Aí, dependendo do teu enquadramento tributário, nós temos algumas obrigações ali de demonstrativos, beleza? Essas informações serão utilizadas pelos usuários internos e externos da tua organização. Como assim, Creuza? Eu preciso estar dizendo a vida da minha empresa? É óbvio, pessoas. Quando eu falo interno, você, quanto à assessoria ali do dia a dia contábil da tua organização, você vai passar essas informações, mas o teu diretor, o analista estratégico, ele vai aferir se essas informações realmente condizem com a realidade da organização e se de fato elas estão culminando para o que essa organização projetou para o seu futuro. E externos, eu já coloquei aqui meu exemplo dos bancos, mas pode ser o governo também, sei lá, Creuza, eu quero participar de um processo de subvenção, ou eu quero participar de um processo de aquisição de fomento pelo governo, eu posso? Pode, tem vários editais abertos aí que a sua empresa pode participar, mas deixa eu te contar um segredão, como é que o governo ou qualquer ente que vai aplicar dinheiro na tua organização vai analisar se a tua organização ela está apta a receber? Primeira coisa, ela vai olhar a tua vida financeira, a tua saúde financeira, e essa expressão é dada pelas tuas instrumentações contábeis e posterior fiscal. Se você tiver uma certidãozinha positiva, tchau, bebê, você já não vai mais adquirir esse bem, porque é esse instrumento que vai me dizer se você tem condição ou não para gerir recursos de terceiros, que é o que a gente fala quando a gente vai para o âmbito externo. Perfeito? Creuza, disso tudo, o que tu quer me dizer? Jovem, eu quero te dizer que a contabilidade deverá registrar o que dentro dessa tua organização? Primeiro, tudo que tu tem a pagar, jovem. Ela é uma operação totalmente contábil e ela vai estar registrada lá dentro do teu balanço. Tudo que tu tem a receber, jovenzinho, também vai estar lá estruturada. Todas as compras, eu vou ter ela como uma operação contábil? É óbvio que sim, criatura, porque uma compra, ela gerou para você um débito, um crédito, ela gerou um bem ou um direito para a tua organização, mas ela te gerou também uma obrigação de fazer. Percebe que eu estou falando de crédito e débito o tempo todo? Então, quando eu digo que uma compra ela está por uma movimentação de operação contábil, e você pode pensar aí do outro lado, mas tu acabou de colocar a pagar ali do lado? Sim, jovenzinho, mas eu preciso que você entenda que a instrumentação de compras ela vai estar por uma obrigação a pagar também. Posterior a isso, Creuza, se eu quero emprestar, eu também tenho uma operação contábil, porque quem vai me avaliar, o banco que vai me avaliar para me emprestar, ele vai me avaliar através de quê? Dos meus registros contábeis. Se eu quero vender, vou vender minha empresa. O comprador, ele vai analisar a tua empresa por onde, criatura? Pelo teu balanço. Ele vai saber qual é a liquidez da tua empresa pelo balanço. Os relatórios falam sozinho. E mais, jovenzinho, relatório bem feito é aquele que não precisa ser explicado, é aquele que fala sozinho. Então, se o teu balanço patrimonial foi estruturado e compilado de forma correta, ele vai dizer como é que está essa tua empresa. E aí, ele vai dizer para esse possível comprador, prominente comprador, se vale a pena ou não investir nessa tua empresa. E aí, eu tenho mais
um lance que é tomar emprestado, que eu até repliquei ali em emprestar, né? É a mesma ideia deste instrumento. Em suma, pessoas, as minhas operações contábeis, como você já percebeu aí do outro lado, ela está para todas as atividades que eu fizer dentro de uma organização. A gente diz que é a escritura como um todo no âmbito da contabilidade. E por que eu preciso registrar, Creuza? Para controlar e orientar. Controlar por quê? A quantidade monetária do dinheiro em caixa e das minhas mercadorias em estoque, o total de haveres e dívidas e os seus prazos que eu terei e qualquer outra obrigação. Eu preciso controlar para quê? Para eu saber qual o próximo passo que eu posso dar quanto organização. E orientar quem? Claro que são todos os atores envolvidos nessa dinâmica. Quem são esses atores? Os administradores, os acionistas, os fornecedores, o banco, os governos e por aí vai. Pessoas interessadas à movimentação junto a essa minha organização. São atores envolvidos dentro da premissa contábil. Então, essa galera é quem eu vou orientar através dos registros contábeis. Perfeito? Legal esse trem da contabilidade, hein? Você deve estar amando aí do outro lado e eu tenho certeza que é isso mesmo. E se não tiver, passe a amar a partir de agora, porque eu espero você na nossa segunda atividade, na nossa segunda aula, para a gente continuar a navegando nesse oceano da contabilidade. Até logo. Tchau, tchau. Educação à distância, mudando realidades.